Boa noite a todos. Não sei se foi o calor que espantou os encarnados, mas desencarnados tem bastante. Brasileiro tem uma vantagem excepcional em relação ao bem e ao mal sofrer. Nós temos pós-doutorado em transformar comédia em nossos próprios sofrimentos, né? A gente entra em redes sociais e vê o pessoal fazendo comédia de suas próprias desgraças o tempo todo. Bom, mas não é bem disso que nós vamos falar. Mas talvez tenha a ver. Alguns dias, numa outra palestra, de um outro tema qualquer, não me lembro mais qual era o tema, eu lembro que eu disse que nós ainda estamos em uma terra muito mais primitiva do que regenerada, por mais que estejamos deixando para trás os tempos de prova e expiação. Mas o planeta Terra ele não é primitivo porque ele o é assim, ele é primitivo porque nós somos assim. Se Deus, por alguma razão, extinguir da face do planeta todos os espíritos que aqui estão, destinando-os para outras terras primitivas e de provas e expiações, e trazer para cá somente espíritos iluminados, em muito pouco tempo, as zonas umbralinas que estão implantadas desde o centro da Terra até boa parte da estratosfera vão se dissipar e o planeta será um planeta de luz. As zonas umbralinas aqui estão porque nós as mantemos aqui. Nossa faixa vibratória as mantém aqui, mantém aqueles espíritos aqui. Houve um tempo em que a Terra, por mais que não tivesse, abre aspas, vida humana, ela também não tinha faixas vibratórias inferiores. Aqui viviam espíritos evoluídos, até que foi dando lugar a formas de vidas primitivas que formou-se o ecossistema que nós temos hoje, né? Formado inclusive por nós, seres humanos. E nós, por mais que sejamos primitivos, exceto alguns espíritos iluminados, nós somos a forma de vida mais evoluída que tem no planeta. E estamos lutando para nos mantermos assim. Mas é muito importante a gente compreender que os nossos sofrimentos, que é o resultado dos nossos arrastamentos do mal, né, daquilo que nos afasta de Deus, se podemos assim dizer. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão mal, né, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é exemplo de infinita justiça e bondade, e Deus não criaria algo que fosse mal, mas criaria algo que fosse simples e ignorante, para a partir dali começar, né, a desempenhar um papel de crescimento moral e espiritual. E é importante quando a gente compreende isso, porque todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que Deus nos permite passar enquanto questão de sofrimento, é uma provocativa que parte de nós mesmos, né? E que no final das contas, aquilo que nós falamos que é um sofrimento, não é um sofrimento, é a condição regenerativa em que estamos, que é uma condição de prova e expiação. Sabe quando o professor dá uma disciplina, ele aplica a teoria em sala de aula e depois ele precisa aplicar uma avaliação. Emmanuel, ele deixa isso muito claro para nós. Emmanuel fala que nós somos testados, que o plano espiritual permite o teste a nós, para que nós tenhamos a oportunidade de mostrar para nós mesmos que aquilo que nós estamos vivenciando, pregando, falando, acreditando, fazendo, é aquilo que nós faremos quando no momento de provação.
Porque os nossos sofrimentos, está lá no livro dos Espíritos, as nossas provas, as nossas expiações, é um pedido de nós mesmos. Somos nós que solicitamos a natureza de nossas provas. Passado pelo crivo do plano reencarnatório, os espíritos iluminados, percebendo que nós temos condição cognitiva para suportar a natureza de tais provas, eles autorizam ou não. Porque também não adianta eu estar lá prestes a reencarnar e falar: olha, eu quero que vocês pegam todo o sofrimento que eu provoquei para os meus irmãos nas últimas 100.000 encarnações e colocam numa vida só para eu já ficar livre disso. Possivelmente antes dos 10 anos de idade eu ponho fim em uma própria existência, criando um arrastamento maior ainda. Então não é interessante tentar vivenciar uma, abre aspas, reprovação de tanto tempo, porque talvez eu não vou vivenciá-la bem, eu não vou ter tempo para experimentá-la bem, eu não vou conseguir sentir o sabor daquele desafio, porque o nosso sofrimento é isso, é uma prova, e se é uma prova, então é um desafio. Agora, por que a gente não encara com esses olhos? Por que a gente blasfema muitas das vezes contra Deus? Hoje eu estava conversando com uma moça, uma grande amiga minha, que trabalha lá no hospital com a gente. Ela disse: olha, eu estou passando por esse problema, eu cheguei a brigar com Deus, mas agora eu já estou de bem, segundo ela. Mas por que a gente briga com Deus? Porque os nossos olhos estão muito voltados para o imediatismo. Eu preciso disso para agora. Eu quero isso para agora. Aconteceu uma história comigo muito interessante. Em 2008 eu passei em um concurso público e foi um momento da minha vida muito conturbado financeiramente. Estava desempregado e eu fiquei louco para ser chamado. E foi aquela época em que nós podia abrir concurso público com cadastro reserva tão somente. Nós tínhamos só expectativa de nomeação. E acaba que eu fui parar em um centro espírita lá de Tuiutaba, um sanatório espírita, em que eu tive a oportunidade de conversar com o diretor daquele sanatório, que estava em um trabalho de incorporação. Então, na verdade, estava conversando com o mentor. E eu coloquei as minhas situações pessoais para ele. Ele disse: olha, eu estou aguardando ansiosamente, né? Às vezes, quando a gente é espírita, a gente pensa que pode barganhar com os espíritos, né? Vê lá, conversa lá em cima, vê se ajeita para mim lá, né? Às vezes a gente pensa que é igual na terra, que dá um jeitinho brasileiro. O mentor, ele disse umas palavras para mim que eu nunca esqueci. Ele falou: talvez esteja no seu caminho ser um funcionário público, talvez não, mas não é quando você quer, é quando você necessitar, não é o seu querer, é o querer de Deus. Olha que interessante, essa empresa não me chamou, o concurso prescreveu. Tempos depois, mais propriamente 5 anos depois desse negócio, eu fui chamado em um outro concurso público, em uma empresa mais sólida. E aquela empresa que não me chamou foi privatizada em 2019. Então, possivelmente, eu teria ficado desempregado de novo em 2019. Mas quando a gente olha com os nossos olhos, a gente quer para aquele momento, porque eu passei, é meu direito. Mas a gente olha isso exatamente por causa do olhar material, dos olhos, do corpo, que cega a visão do espírito. O meu espírito sabe o que eu realmente preciso. Aí
Quando a gente pensa de modo um pouco mais filosófico, mas o que eu sou? Eu sou esse corpo que aqui vos fala. Os olhos que veem são esses olhos que estão nesse corpo, ou eu sou a individualidade espiritual que habita esse corpo? Porque quando eu compreendo que eu sou a individualidade espiritual que habita esse corpo, e que esse corpo é passageiro, então por que eu vou me deixar limitar pela visão do materialismo? Porque eu vou compreender que esse estado de sofrimento momentâneo é um castigo de Deus, um castigo da vida, um castigo de seja lá o que seja. Já pararam para pensar que esse momento de sofrimento agora é uma dádiva que nos é concedida? Aliás, se o mundo é de provas e expiações, por alguma razão nós ainda temos que vivenciar essas provas, por que eu vou querer vir para cá viver em colônia de férias? Eu falo muito com minha esposa. Semana passada nós fomos oportunizados aí de uma viagem para refrescar a mente. Eu falo muito isso com ela: olha, nós precisamos desse momento porque são momentos que vão nos dar força para a gente continuar a batalha. A Terra não é colônia de férias e falta muito tempo para ser. Eu acho que falta um tempo infinito, porque na verdade eu não creio que ela será uma colônia de férias nunca. Eu creio que um dia ela será um planeta de luz, mas eu ainda acredito que nos planetas iluminados, ali é que não há férias. Pelo que a gente vê nos livros espíritas, quanto mais iluminado se torna o espírito, menos tempo de descanso ele tem. Então, por que, se eu me espelho na grandeza de iluminação de um espírito de luz, por que eu vou querer algo diferente da natureza de um espírito de luz? Mas para eu chegar até lá, eu tenho que compreender de fato que todo sofrimento aqui, primeiro, é um pedido meu, concedido pelo plano espiritual. Eu peço à natureza: olha, eu feri mortalmente um irmão meu na vida passada. Eu era um espadachim que manobrava a espada com maestria. Penetrei a espada pelo seu abdômen. Ele sentiu as dores momentâneas do aço de minha espada e desencarnou. Gostaria de ser oportunizado de um tumor de estômago para sempre me lembrar na alma que eu não mereço, que eu não posso ferir o estômago de outro irmão. O plano espiritual vai e analisa o pedido. Entende que aquele irmão que foi ferido por mim, se não estivesse ali naquele momento de batalha, viveria mais 20 anos. Aí o plano vai, analisa e entende: realmente há procedência em tamanho sofrimento. Marcelo, desce lá, que a gente vai implantar esse tumor em você 20 anos antes do seu processo de desencarne, e irás desencarnar por conta do tumor ou não, mas padecerá com esse tumor. Aí chega aqui, tem uma vida boa, maravilhosa, vira um técnico de segurança do trabalho, que é o que eu sou hoje. Aí, faltando 20 anos lá para o meu momento de desencarne, sente uma dor de estômago, vai no médico, o médico fala: olha, você tem um tumor de estômago. Aí o cara sai do consultório médico: porque Deus é um infeliz, por que me mandou isso? Pessoal, nossos processos de sofrimento são pedidos nossos.
Então cabe a nós termos a humildade de aceitar. Entendam, eu não estou dizendo vamos pegar lá uma chibata e bater nas costas, igual se fazia há 300 anos. Não, eu não estou dizendo vamos padecer do sofrimento, mas vamos aceitá-lo, enquanto nós não temos condições de encontrar um modo de mitigá-lo. Porque quando a gente entende, quando a gente aceita o sofrimento enquanto uma prova, enquanto uma avaliação que um bom professor nos deu, nós sofremos menos. Nós sofremos tão somente aquele processo de sofrimento. Nós não sofremos a revolta, nós não sofremos o escárnio, nós não sofremos a ausência de humildade, nós sofremos apenas aquele processo. Apenas aquela expiação momentânea. E é muito momentânea. Nossa, mas eu vou ter que passar 20 anos com esse problema? Eu tenho um problema congênito, eu nasci com ele, não importa o que seja. Hoje a cada 3 meses, graças a Deus a medicina evoluiu bastante. A cada 3 meses eu tenho que tomar uma injeção que é muito suave, que nem um coice de jumento. Tem gente que fala que bezetacil dói. Bezetacil não dói nada perto dessa injeção. Alguém já viu a Derogil D3, um óleo que a gente tomava antigamente? Era a vitamina D. O líquido da injeção é mais grosso que aquele óleo. E são 3 ml. Um troço desse tamanho. E só pode ser aplicado no bumbum. Aí pega um coitado igual eu, que no dia da distribuição de bumbum no céu fugiu da fila, aí é aquela beleza. Então, eu tenho que passar por isso. Com o passar dos anos eu entendi que ela é a minha grande companheira. É um problema cromossômico. Esse é meu grande companheiro. Todos os meus amigos podem me abandonar. Eu sei que esse problema não vai me abandonar. E vai se arrastar até o dia do meu desencarne. E todos nós temos, né? Pois é, e eu agradeço a Deus, porque possivelmente seja alguma coisa de bem ruim que eu fiz com alguém. E eu agradeço que eu também terei alguns problemas decorrentes desse problema, como osteoporose e outras coisas que com o tempo vão aparecer, outros enfeites. Mas se eu resgatar, pelo menos em partes, alguma coisa que eu tenha feito a alguém ou a mim mesmo, num passado que eu não me lembro, graças a Deus, possivelmente eu me verei mais feliz. Um problema sério que me incomoda muito, que vem em razão dessa situação cromossômica, se chama descalculia. Descalculia é muito parecido com dislexia, só que dislexia é para o português, descalculia é para as ciências exatas. Se na próxima encarnação eu puder vir sabendo matemática, para mim já foi um ganho, porque, meu Deus do céu, mas eu sofri humilhação com o professor de matemática na escola. Socorro! Até entender que eu tinha esse problema. Mas eu acho que nos cabe um pouco mais nos oportunizarmos de ver as coisas boas dos momentos difíceis. Meu pai falava muito isso quando ainda era vivo. Meu pai falava: tudo de ruim na sua vida, procure algo de bom. Alguns dias eu estava vendo um colega de trabalho que, antes de trabalhar onde nós trabalhamos hoje, ele ganhava um salário mínimo. Também é técnico de segurança. Técnico de segurança é um ser que veio na Terra para sofrer. Ele estava muito chateado porque onde trabalhamos, graças a Deus, o salário não é ruim. Ele estava ganhando, hoje ele deve ganhar próximo de 5 vezes mais do que ele ganhava na cidade dele. E aí
Ele estava muito chateado porque um outro camarada que foi contratado na mesma época dele para uma outra unidade estava percebendo um adicional salarial na ordem de uns R$800 a mais. Ele estava se privando de viver uma felicidade que era ganhar 5 vezes mais do que ele ganhava há um ano atrás, porque um outro colega estava ganhando mais que ele. Sabe, aquela história que o jardim do vizinho é mais bonito sempre, porque tem roseiras e o meu não tem. Mas há momentos atrás eu nem jardim possuía. Nós nos furtamos das oportunidades de sermos felizes porque a gente esquece de olhar as nossas vitórias no dia a dia. Quando nós vivenciamos um momento de dificuldade e vencemos esse momento, é uma vitória. E nós vencemos dificuldades todo santo dia. É um colega de trabalho que nos olha com a cara ruim, é um coleguinha de trânsito que mostra o dedão pra gente, que buzina, e a gente consegue passar por aquele momento com saúde mental. Com a saúde mental intacta, melhor dizendo. E às vezes rindo da situação. O planeta Terra não vai deixar de ser um planeta de provas e expiações porque nós queremos. Ele vai deixar quando nós deixarmos. É importante que nós comecemos a olhar para dentro de nós e experimentarmos com humildade as nossas próprias expiações, as nossas próprias provas, porque nós não somos mártires espirituais para sofrermos com a resignação necessária de ensinarmos os outros a sofrer. Tal qual aconteceu com Santo Agostinho, que louvava ao fogo que ia lhe cegar momentos depois, que agradecia ao fogo que supostamente iria lhe curar de uma doença, mas queria lhe deixar cego. Hoje, se alguém vier com um ferro em brasa para o lado da cara da gente, dizendo que vai esfregar aquilo nos nossos olhos, no mínimo a gente vai gritar bastante. E como diria Manuel Prachico, morre, mas morre com educação. Nós ainda não temos esse processo espiritual nesse ponto, infelizmente. Mas nós temos um processo espiritual que nos permite um momento de serenidade a cada sofrimento para compreendermos o tamanho da necessidade daquilo. A maior parte dos nossos sofrimentos são decorrentes de processos que nós adquirimos na própria encarnação. Kardec falava no Livro dos Espíritos que nós precisamos fazer o bem, porque não fazer o bem, mas também não fazer o mal, é fazer o mal. Por quê? Imaginem só, num planeta em que os espíritos, no plano espiritual, estão se acotovelando para terem a oportunidade de reencarnar aqui. E nós que aqui estamos usando o nosso tempo para não fazer nada, nós estamos tirando do outro que quer fazer a oportunidade de estar aqui fazendo o bem. Então, não fazer nada, nem o bem nem o mal, é fazer o mal.
se a grande maioria dos nossos processos de sofrimento são decorrentes de atos nossos no próprio processo encarnatório, significa que nós estamos aqui perdendo tempo. E como saber se o meu sofrimento atual é decorrente de um processo encarnatório anterior? Faça uma visitação dentro do seu coração e se pergunte: por que eu estou passando por isso nesse momento? Se você encontra uma resposta bem plausível, olha, eu sempre fui uma pessoa gandaieira, sempre fui do rock, da farra, e de repente, num ato de zoação, eu acabei me envolvendo com uma pessoa e contraí uma doença. Então, por que eu estou passando por esse processo de adoecimento? Não, por causa disso. Tá, então foi um processo dessa encarnação. Não, eu nasci com esse problema. Então, possivelmente seja da encarnação passada. E aí a gente começa a pensar: poxa, por que eu sou uma pessoa nervosa? Por que eu sou ansioso? Por que eu sou infeliz com a minha condição financeira atual? Por que eu... E aí você começa a fazer analogias, ou então você põe um ponto final em tudo. Fala: eu não quero saber por que eu sofro, eu vou começar a partir de hoje a fazer o bem. E entendo, fazer o bem não é ficar enfiado dentro de um processo religioso, de joelho no chão, rezando 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Então, fazer o bem é fazer o bem, é trazer alegria para si e para os outros, sem ferir a você mesmo e sem ferir os outros, né? Porque tem muita coisa que traz alegria para a gente, mas que traz sofrimento para o outro. Quando eu era jovem, eu adorava, eu era mestre, eu tinha um livreto de coisas na minha cabeça, de me fazer muito feliz, era passar trote telefone. Eu amava passar trote, nossa, eu ria absurdo, né? Aliás, eu por muito tempo falei que uma das razões dos jovens hoje em dia usar droga é a pina telefônica, né? Porque ao invés de estar quieto dentro de casa passando trote, eles foram para a rua e encontraram esse monte de drogas. Quem viveu na minha época entende bem isso que eu estou falando, né? Hoje em dia... Tocar campainha. Tocar campainha. Hoje em dia ninguém nem sabe o que é pina telefônica. Nem existe, né? O celular já toca e já avisa que é spam. Não dá para tocar a campainha na casa, a maioria das casas nem campainha tem, as que tem uma câmera em cima da campainha, já mostra quem é que está tocando. Mas enfim, nós temos que fazer o bem para nós, para os outros, sem trazer o mal agregado a esse bem. Tá, mas e se depois que eu desencarnar eu perceber que algo de bom que eu fazia, que eu tinha certeza que era bom, não era tão bom assim? Aí vem Kardec mais uma vez e fala que nós seremos julgados por nossa própria consciência, de acordo com aquilo em que acreditamos. Por exemplo, a tribo de carnívoros, né, da Austrália, que comem carne de gente, eles não responderão com o mesmo peso que uma pessoa, abre aspas, civilizada, que compreende que desferir contra a vida do seu semelhante é errado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então façam o bem da melhor maneira que vocês conseguirem. Quando a gente começa a praticar o bem, a gente começa a vibrar numa faixa diferente. E quando a gente vibra numa faixa diferente, os nossos inimigos espirituais passam a nem nos perceber. Eles simplesmente não nos veem. Porque, diferente de nós, que somos atraídos um para o outro por algumas razões específicas, os espíritos são atraídos uns para os outros por faixas vibratórias.
E quando você vibra numa vibração mais alta, o obsessor, ele perde o interesse de atuar ali. Porque ele não encontra mais terreno fértil para a produção de maldades. E uma das coisas que nos arrasta para o sofrimento é a presença dos nossos obsessores. Porque aí ele fica o tempo todo ali, te sujeitando. Ah, mas você está passando por isso, mas você tem que fazer aquilo. Sabe aquele amigo que fica, né? A mãe da gente falava, não fica com tal amizade. Exatamente por essas situações. E quando a gente quer melhorar, quando a gente quer crescer, quando a gente quer buscar, a gente tem que se afastar desses amigos. Pensa num bombadão de academia, que antes era magrinho, mas aí de repente resolve, né, ter aquela vida diferente. Ele vai ter que começar a andar não com a galera da pizza, mas com a galera da academia, porque se ele continuar com a galera da pizza, ele nunca vai ficar bombadão de academia. Então, quando a gente se propõe a ser melhor, nós precisamos andar com quem é melhor. Não tem nada a ver com espiritismo, mas um desses mentores aí, o dono daquela escola de inglês, ele fala que você tem que ser o mais idiota da mesa. Se você quer crescer, você tem que ser o mais idiota da mesa. Significa que você está com os melhores. Se você quer se tornar alguém melhor, se a pessoa que você é hoje, você olha para dentro de você e você fala assim, olha, eu não quero ser assim como eu sou, eu não quero padecer mais esses sofrimentos. Já deu. Já sofri o que tinha que sofrer, já deu. Então, primeira coisa é compreender que seu sofrimento é, na verdade, uma avaliação para que você se torne melhor. Segundo, é você procurar melhorar naquilo que te traz aquele sofrimento. Começar a compreender que talvez, se você começa a praticar a caridade, se você começa a trabalhar pelo outro, você vai entender que o sofrimento do outro talvez seja muito maior. Que talvez aquilo que você está passando é ficha. E principalmente entender que o sofrimento em todos nós, tá? Isso é exato, mais exato que a matemática. Eu também não acho a matemática exata. Mas o seu sofrimento é temporal. E o nosso tempo aqui é muito breve. A Ana falou uma coisa antes de eu começar a palestra, ela falou, a vida está passando rápido demais. O nosso momento aqui, ele é muito breve. Ele só não nos parece tão breve porque nós não nos permitimos olhar esse tempo com os olhos do Espírito. Porque quando eu olho com os olhos do Espírito e eu percebo que está cada vez mais difícil reencarnar aqui e que as encarnações estão ficando mais demoradas e não tão breves, à medida que nós vamos nos afastando do primitivismo, nossas encarnações vão ficando mais demoradas, mais espaçadas, e aí eu compreendo que está ficando mais difícil me tornar um ser evoluído, porque eu não me torno evoluído na condição errante, na condição de espírito. É claro que eu me desenvolvo, mas o desenvolvimento aqui é muito mais rápido. Então eu preciso compreender que o sofrimento, na verdade, é um pedido meu, é um pedido de avaliação meu, e se é um pedido meu, eu tenho condição de passar, porque Deus não permitiria que um filho sofresse algo que ele não é capaz de suportar. Então vivamos com toda alegria o momento atual, mesmo nos momentos de avaliação, nos momentos de prova, vivamos com alegria. Aceitemos essa prova com alegria. Afinal de contas, fomos nós que solicitamos. Fomos nós que solicitamos. E vai entrar dias e vão sair dias e nós vamos topar com todas as pessoas que nos são importantes
para o processo evolutivo, e nós vamos aprender com esse processo evolutivo. E será para nós muito importante termos a humildade de aceitar aquilo que a gente não consegue mudar e, acima de tudo, termos compreensão de que somente através da prática da caridade aquilo que nós chamamos de sofrimento ficará para trás. Ficará para trás não porque nós deixaremos de sofrer, porque a ferramenta pedagógica do sofrimento será importante enquanto Deus achar que ela é importante. Assim como nós apanhamos de nossos pais, na minha geração, enquanto nossos pais julgaram que era necessário. Mas ficará para trás, principalmente porque nós compreenderemos que não é sofrimento de fato, mas um simples processo de avaliação temporal. Amanhã ou depois, essa série ficará para trás e nós teremos outras séries a assumir. Pessoal, obrigado. Gratidão.